A gente dá sequência agora a uma coletiva com o nosso executivo de futebol, né, Jadson Oliveira. A primeira pergunta também do companheiro Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Nova Farol de Penedo. Jadson, o valor recebido, né, pela Copa do Brasil certamente deu uma oxigenada na questão financeira do clube. Quais são os planos do CSA quanto a isso? A ideia é realizar mais alguma contratação para reforçar a equipe, Jadson? Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde à nação. A gente sabe que o CSA está numa recuperação judicial e que tem alguns compromissos que precisam ser cumpridos pelo clube, né? Nós temos um elenco muito curto hoje. O nosso elenco, nós temos hoje 21 atletas de linha disponível para o professor, porque a gente tem alguns atletas que estão no DM, que são 5, né? Pelo nível de competições que a gente está disputando e nessas retas finais, muitos importantes, né, de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste e da nossa principal competição, que é a Série C, a gente sabe que a gente precisa reforçar o elenco. Então não tenha dúvida que a gente está de olho no mercado, que a gente está de olho nas oportunidades do mercado. A gente já trouxe agora um Diogo, né, que é um atleta que dispensa comentário, tem um acesso, jogou Série A, jogou Série B, e a nação não tenha dúvida que nos próximos dias a gente com certeza vai estar também nos reforçando cada vez mais para dar mais opção para o Igor nessas retas finais de competições, que são jogos muito importantes para o clube. Jadson, boa tarde, primeiramente. Você citou um ponto importante, você falou que tem compromisso também para honrar em relação à recuperação judicial. Parte dessa verba que vocês conquistaram na Copa do Brasil vão ser destinados para essa questão também da recuperação judicial? Assim, essa parte, quem pode te dar mais detalhe é a parte do pessoal administrativo e financeiro do clube, né? O que eu sei é que quando a gente fala que houve uma receita grande que entrou no clube, ela é importante, mas o clube tem vários compromissos, né? O CSA está na Série C do Campeonato Brasileiro, é importante deixar isso claro, né? Que não existe receita mensal, tipo quando você está na Série B, na Série A. Então o clube ele vai muito além mais do futebol. Ele existe um CT que precisa de uma manutenção, ele existe outros funcionários que precisam que arque com os compromissos mensais. Então essa gestão administrativa, executiva, é uma gestão que olha muito pelo todo, tanto que mostra a forma que o clube está bem certinho, está bem redondo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. É lógico que a gente precisa desse gás final. Não tenha dúvida que sempre que a gente solicita, todos os esforços é feito pela diretoria, pela parte financeira, e assim foi feito. Eles deram uma margem para a gente vai tentar seguir a risca para que a gente venha fortalecer cada vez mais, até pelo número de jogadores que a gente tem, e que a gente possa dar mais opção para o professor, para ter mais tranquilidade no resto das competições, porque a gente está em 3 competições e o desgaste é muito grande, a gente sabe disso. Eu queria só registrar que o Arner mandou também 2 perguntas, uma foi respondida, que é justamente, né, como é que ficou definida aí recursos da Copa do Brasil, mas ele mandou também outra pergunta do colega Arner Oliveira. Como se encontra o mercado da bola para as novas contratações, com as competições em andamento? Tem muitas opções, Jadson? É uma boa pergunta, né? Tem muitas opções, porém o mercado ele está um pouco, vamos dizer assim, inflacionado, né? Porque tem muitos clubes que são SAF hoje, né? E como tem muita opção, os atletas acabam, e é natural, né, escolhendo, e aí você acaba entrando num certo leilão, né? E isso, para os clubes que não são SAF, se torna ruim, né? O que o CSA tenta fazer de diferente? Vender o projeto, né? Vender o clube, vender nossa estrutura, vender as 3 competições nacionais que nós estamos vivos brigando, vender a nossa principal competição e o nosso principal compromisso, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Lógico que nós não vamos e nós não podemos abrir mão das outras competições. É isso que a gente tenta fazer. Foi isso que nos fez, inclusive, atrair alguns jogadores que hoje destaques aí do nosso time, nosso próprio Camacho, que é hoje nosso capitão aí, desejado por várias outras equipes, né? O próprio Diogo, que tinha a proposta de 2 clubes da Série B, né? Deixar isso claro, ele optou vir para cá,
né? Então, assim, é dessa forma que a gente tenta atrair relacionamento, conhecimento e tentar mostrar para os atletas a grandeza do CSA, o compromisso do clube com honrar tudo, né? E isso no final acaba contando e está sendo muito importante para a gente conseguir atrair esses atletas, porque o mercado ele realmente está muito aquecido e muito inflacionado. Deixa eu fazer a última pergunta aqui do Grupo Coletivas para passar para o Igor. Jadson, estamos nos aproximando da metade da competição. Os reforços serão para chegar e serem titulares ou apenas para compor elenco, como alguns jogadores que nem relação de jogo pegavam, citando como exemplo o Jefferson, né, que no momento de contusão do Roberto mal aparecia no banco de reserva? Isso é muito relativo, né? Às vezes você traz um atleta para uma composição de elenco e ele acaba sendo titular. Então, isso é muito relativo, né? A gente vai trazer atletas, não tenha dúvida, com o perfil do Diogo, com o perfil de acesso, com o perfil de uma Série B, de uma Série A, de que pisou em grandes clubes, mas ao mesmo tempo que tenha o nosso DNA, né? Que tenha a nossa característica de jogo, que tenha a característica do CSA. Foi assim desde que nós chegamos aqui, desde que nós remontamos aquela equipe que livrou o CSA com a chance de 97% de rebaixamento, né? E foi assim com essa equipe que está aqui mostrando hoje a cara do CSA, né? Nós, das metas que nós estabelecemos durante o ano, a gente só não conseguiu uma. Todas nós conseguimos, todo esse grupo conseguiu. É um grupo vencedor, é um grupo que tem a cara do CSA. A gente precisa fortalecer, mas não perder a nossa identidade, e isso, não tenha dúvida, que é o principal motivo e um ponto muito importante para a gente trazer qualquer atleta. Jadson, você citou agora há pouco as equipes que são SAF, né? Recentemente o CSA abriu conversas com um grupo investidor. Em que pé está? Tem atualizações? Qual a situação no momento? Essa parte aí, como eu sempre falo, né, é uma parte que o pessoal mais da administrativa e da diretoria executiva deve ter mais detalhes sobre isso. É lógico que eu estou ciente um pouco do que houve uma sondagem. O CSA tem que se preparar, na verdade, ainda em todos os sentidos, né? É mais ou menos isso que eu sei, porque o nosso foco total é o nosso principal objetivo, não só com a diretoria, o nosso compromisso com o torcedor. A gente vive CSA, né? Como eu brinco aqui, nós vivemos de CSA para que a gente entregue no final do ano esse clube na Série B. Isso aí a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir esse objetivo. É lógico que a gente fica por dentro de todos os outros assuntos, mas eu acho que é algo que vai caminhar ainda aí por um bom tempo. O clube precisa se preparar para começar a receber propostas, enfim. Só retornando àquele assunto que você falou do mercado inflacionado, né? A gente sabe que a disputa agora nesse momento é muito grande. Em relação a um jogador que tem um passado recente do CSA, Jonathan Gomes, vocês chegaram a cogitar, abriram negociações com ele? Como foi essa conversa? Cara, o Jonatas é um grande atleta. Ele teve uma passagem muito importante aqui no clube, né? É um atleta que não tenha dúvida que, quando todos viram que ele acabou rescindindo no Rosário, muitos clubes foram atrás, né? O CSA também não podia perder a oportunidade, também se mexeu, né? Agora como eu sempre falo, né? Deixar as coisas na mão de Deus e na mão de que aconteça o melhor para o clube, né? Eu não posso dizer que sim, que não, mas não tenha dúvida que qualquer atleta que esteja livre aí, que tenha disponível no mercado, o CSA vai atrás. Então, o que eu posso te dizer é que o CSA está na luta, né? O CSA está na luta e vamos ver o que pode acontecer para frente. Maravilha. Em relação às competições que o CSA vem disputando, a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, tem a Série C coladinho ali no G8, como é que você enxerga isso mais para frente? Porque vai chegar no momento que o CSA vai ter que dividir as atenções com essas outras competições. E como você mesmo falou, e como é de conhecimento de todo mundo, Série C é o maior objetivo. Como é que vai funcionar essa divisão de atenções dessas competições, que também são importantes, né, para o calendário do CSA? Sim. Por isso que a gente está fortalecendo o nosso elenco, né? Para que a gente possa, com essas outras competições, poder rodar alguns atletas, para que a gente venha ter todo mundo 100% e um time sempre saudável em campo, né? O Igor é um treinador, como eu falo para ele, né? Um treinador do nível, né, de Série A. Eu não tenho dúvida que logo ele vai bater nesse mercado. É um cara fantástico, então ele
ele consegue gerir muito bem isso, né? E a gente precisa, nesse momento, fazer isso. Trazer mais atletas para que a gente tenha um grupo maior, né? E para que a gente não sobrecarregue ninguém e todo mundo, em qualquer partida que seja, esteja saudável, né? E por isso que talvez poucas pessoas entenderam o nosso movimento ali nessa semana importante de Tombos, Grêmio e nesse jogo do Confiança, que a gente, devido ao desgaste, para você ter uma ideia, é importante às vezes a gente falar, a viagem para Tombos, ela demorou 9 horas de ônibus com mais quase 6, 7 horas de conexões e de voo. Nós jogamos lá no sábado, no domingo, 8 horas da manhã, a gente já estava dentro do ônibus, enfrentando 6 horas de viagem para Juiz de Fora. 24 horas após o jogo de Tombos, no outro dia cedo, nós com adrenalina de atletas dormindo meia-noite, 1 hora, porque o jogo acabou um pouco mais tarde. Os atletas tiveram que viajar 6 horas de ônibus e nós pegamos conexão São Paulo e chegamos em Porto Alegre 8 da noite. Então nós saímos 8 da manhã e chegamos em Porto Alegre 8 da noite, 24 horas após o jogo. Com 48 horas nós tivemos que fazer um treino em Porto Alegre, numa temperatura totalmente diferente do que estava em Juiz de Fora. Inclusive vários atletas tiveram na véspera do jogo do Grêmio virose, enfim, eu cansei de conjunto com o nosso médico, o doutor Igor, e com o Afonso, de ir na farmácia comprar vitamina C e medicamentos, toda hora o doutor Igor pedia. Chegamos no outro dia à noite novamente, depois de várias horas, e sábado a gente estava em campo contra o Confiança. Se a gente não dosa no primeiro jogo da Tombense, a tendência de você estourar atletas no jogo de sábado do Confiança era muito grande. Então não é que a gente preferiu a Copa do Brasil, é que os números da fisiologia, os números inteiros, dizia que a gente tinha que segurar alguns atletas antes que a gente perdesse. Nesse momento agora, tem que ficar claro o seguinte, nós temos 5 atletas no DM, qualquer atleta que a gente perder, vai durar 30, 40 dias para se recuperar. Ele já perdeu mais 6 jogos da reta final da Série C. Então a gente pensa no campeonato todo. A gente nem está tão longe do G8 e nem está distante. Então a gente tem que ter a consciência, a tranquilidade e a lucidez para tomar essas decisões, pensando que o nosso objetivo final é estar no G8. Não tenha dúvida disso, que a gente vai estar presente nesse G8. Só para a gente encerrar, a gente tem essa janela excepcional, agora que foi aberta, né, por causa do Mundial, mas teremos uma outra janela, né, acredito que já mês que vem. É isso, Jadson? Como é que vai ser o trabalho? O CSA pretende já contratar os jogadores nessa janela ou até por algumas impossibilidades pode deixar também para se reforçar na segunda janela? Boa pergunta, Oscar, porque o nosso planejamento é o seguinte, essa janela para nós, ela é a mais importante. Não que a outra não seja importante, mas essa é importante por quê? Porque até a próxima janela, você no mínimo já tem mais 5, 6 jogos da Série C. Então até lá você já tem definido praticamente o teu caminho da classificação. Então o que vai vir na próxima janela será complemento daquilo que vai ser feito agora. E eu acredito, pelo que eu estou vendo dos movimentos de clube de Série B e C, que a próxima janela ela vai ser muito concorrida. Inclusive, difícil para alguns clubes de Série C segurar alguns atletas. Porque quem está na B, que não está fazendo uma boa campanha, que tem investimento alto São SAF, vai querer tirar jogador da C, pagando inclusive multa. Você não tem a dúvida disso. É o que eu estou vendo no mercado. Então, o que a gente está fazendo? Aproveitando essa janela que é curta, para a gente já reforçar naquilo que a gente pensava lá na frente, para que a gente, na segunda janela, que a concorrência vai ser maior, a gente tenha um pouco mais de tranquilidade e calma para a gente escolher. Porque vai ficar faltando poucos jogos para o término da primeira fase da Série C. Então a gente pode ter um pouco mais de calma porque a janela é maior. Essa não, essa eu já estou focado em até sexta ou sábado, eu já ter todos os reforços aqui, para que terça-feira esses atletas já estejam no bid, para que o Igor já possa contar para o jogo da Copa do Nordeste contra o América de Natal. Então, o nosso planejamento foi correr agora para que a gente não venha sofrer lá na frente com a concorrência, porque vai ser grande. Jadson, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Oscar. Abraço para todos os azulinos. Continue acreditando, com fé em Deus, a gente vai conseguir o nosso objetivo.